Olá pessoal, tudo bem? Você vem sentindo dores na parte de cima da tua barriga, perto das costelas, e te falaram que isso pode ser pedra na vesícula? Ou após a visita ao médico, você ou algum conhecido seu foi diagnosticado com litíase biliar e você está com várias dúvidas? É disso que a gente vai falar hoje no vídeo. Então confira quais são os sinais e sintomas de pedra na vesícula e se ela é perigosa a ponto até de causar um câncer. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. A vesícula biliar é um lugar que armazena essas pedrinhas que a gente tanto não deseja. É um órgão em forma de saco localizado ali no lobo inferior direito do nosso fígado. Ele tem como função principal armazenar a bile, que é um líquido produzido pelo fígado e auxilia ali na digestão das gorduras ali no nosso intestino. A bile, ela consiste em uma mistura de várias substâncias, dentre elas até o colesterol. Então, sempre que a gente come ali um alimento gorduroso, o intestino ele libera um sinal para a vesícula para que ela libere bile no duodeno. Pode-se dizer então que ela funciona ali como um detergente, atuando na digestão da gordura. Quando o equilíbrio das funções do nosso corpo está prejudicado, o funcionamento da bile também pode ficar prejudicado e eleva a formação dos cálculos, as famosas pedras na vesícula. As substâncias que formam a bile se depositam na vesícula sob o aspecto ali de pequenas pedras, causando alguns sintomas do lado direito ou na parte central do abdômen ou até dor nas costas, além de náusea e vômito. Então a pedra na vesícula também é conhecida como litíase biliar, colelitíase e cálculos na vesícula. Então de agora em diante, se você escutar algum desses termos, já vai saber do que se trata. Mas antes da gente aprofundar o tema, você já é inscrito no canal? Se não, se inscreva pessoal, eu estou postando vídeos novos toda semana. E para que você não perca nenhum vídeo novo, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like embaixo, porque aí o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e não deixa de entregar aí nenhuma novidade. Bom, agora que você já deixou o teu joinha, vamos lá. Sinais e sintomas. Então os cálculos biliares eles podem ser de diversos tamanhos, desde um grãozinho ali de areia até vários centímetros. E eles também podem ser únicos ou múltiplos. Muitas pessoas podem ter os cálculos e não apresentar sintoma nenhum. Estima-se que 20% da população tem a pedra na vesícula e muitas vezes nem sabe. Olha aí quanta gente. E apenas 20 a 30% dessas pessoas vão ter algum sinal, algum sintoma, que no caso é a dor então no quadrante superior direito do abdômen e a dor nas costas aqui do lado direito. Então a dor que ocorre, ela parece com uma cólica e pode estar acompanhada de náusea e vômito, principalmente depois da ingestão ali de algum alimento. A crise de cólica ela pode persistir quando uma pedra fica obstruída ali por mais tempo no ducto. E a dor normalmente aparece entre 20 e 30 minutos após uma refeição. Esse cálculo ainda pode levar a quadros de icterícia, que é quando a pele e as mucosas ficam amareladas. Isso ocorre pelo aumento das bilirrubinas. Se a dor for intensa a ponto de que te impeça de ficar deitado, parado, ou se tua pele e seus olhos eles ficarem amarelados, tua urina escurecida e suas fezes claras. E é claro, se você tiver febre alta, eu quero que você procure um médico imediatamente. Quais os riscos e as complicações na pedra na vesícula? Existem alguns casos graves desencadeados ali pelo cálculo. A inflamação da vesícula, que é chamada também de colecistite aguda, a vesícula inflamada, ela pode causar dor intensa, febre e até formar ali um abscesso. Então precisa de tratamento médico e muitas vezes tratamento cirúrgico ali de imediato. A obstrução ali dos canais biliares pela pedra, ela pode causar icterícia, possivelmente até uma infecção e lesões ali no teu fígado
prejudicando o seu funcionamento. Na inflamação do pâncreas, conhecida também como pancreatite aguda, o cálculo ele migra ali para a papila duodenal e obstrui o canal do pâncreas. É uma situação ainda mais grave e que exige ali tratamento de imediato. E quem tem pedra na vesícula pode ter câncer? Bom, em torno de 75% das pessoas com câncer na vesícula têm também cálculos biliares quando é diagnosticado. O cálculo é uma condição muito comum, mas o câncer de vesícula biliar ela é muito raro. O risco disso acontecer é de 0,2% das pessoas que têm pedra na vesícula. Então a possibilidade de câncer é muito baixa. Por isso que é importante mencionar que a maioria das pessoas com pedra na vesícula, ela nunca vai ter câncer de vesícula biliar. E quais são as principais causas e os principais fatores de risco? Como o acúmulo de sais biliares ou de colesterol, elas levam à formação do cálculo biliar, então excesso de colesterol ruim no corpo, uma dieta rica em gordura e carboidrato, pobre em fibras, com certeza está entre as principais causas da formação na pedra na vesícula. Outros fatores de risco para a formação de cálculo são diabetes, a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, uma vida sedentária, Por quê? Porque isso eleva o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, diminui o HDL, que é o colesterol bom, tá? Com relação ao sexo, as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver a pedra na vesícula do que os homens, Isso parece estar ligado ali aos níveis de estrogênio, tá? E também a predisposição genética, Se o seu pai ou tua mãe tem pedra na vesícula, a possibilidade de você desenvolver também é maior. Por isso que o meu conselho é: tenha uma dieta rica em fibras, pobre em gorduras, procure se manter sempre no teu peso ideal, largue o cigarro e faça exercício físico. E como é que é feito o diagnóstico e qual que é o tratamento mais indicado? O diagnóstico geralmente é feito por um simples exame de ultrassom no abdômen. É um exame simples, que não possui nenhuma contraindicação e que não usa radiação, por exemplo. Quando se tem a suspeita de que o cálculo já tenha saído ali da vesícula e ido para a via biliar, pode até ser indicado alguma coisa mais sofisticada, como uma ressonância magnética. Já com relação ao tratamento da pedra, depende dos sintomas que você vai apresentar. Os cálculos assintomáticos, que são descobertos ali por acaso, durante a realização de exame de rotina, geralmente não necessita de tratamento nenhum. Mas é preciso manter atenção aos sinais e sintomas de gravidade que já falamos aqui no vídeo. A cirurgia para remoção pode ser recomendada em alguns casos ali de pacientes assintomáticos, mas que tenha cálculos muito grandes ou que tenham ali pólipos na vesícula ou até que apresenta aquela vesícula em forma de porcelana, uma coisa mais detalhada lá que fala a favor de ser uma vesícula inflamada, porque isso leva ao aumento da chance de ter câncer de vesícula. A cirurgia feita é chamada de colecistectomia, onde o cirurgião remove a vesícula biliar por completo. Ela é indicada, no geral, para pacientes com sintomas ou que apresentem algum tipo de complicação, como a colecistite aguda ou até a temida pancreatite. Essa cirurgia é feita normalmente de uma forma minimamente invasiva, por via laparoscópica, por vídeo mesmo, fazendo alguns furinhos ali na barriga. O desconforto do pós-operatório costuma ser pequeno e após a cirurgia é preciso ficar ali pouco tempo internado para recuperação no hospital. A vesícula não é necessária para que a gente possa viver, mas após a retirada da vesícula é recomendado que sejam evitados ali as refeições muito gordurosas. Tá bom, pessoal? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, não esquece de compartilhar o vídeo com todo mundo, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Pessoal, vamos ajudar a salvar o mundo. Você vem comigo? Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.